Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Química Geral Básica 3. E na aula de hoje, nós vamos dar ênfase nas ligações covalentes. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre ligação iônica, e a gente viu que na ligação iônica a gente tem um fluxo de elétrons, ou seja, eu tenho alguém que doa definitivamente aquele elétron, e alguém que recebe definitivamente esse elétron, alguém que vai ficar com carga positiva e alguém que vai ficar com carga negativa. Aqui na ligação iônica, a coisa acontece de uma maneira diferente. Na ligação iônica, a gente tem dois átomos que têm tendência a receber elétrons. Então, se os dois têm tendência a receber esses elétrons, eles não vão querer dar esses elétrons, eles querem receber. E já que os dois querem receber, eles vão se comportar de maneira diferente. Eles vão compartilhar elétrons. De forma que quando eu compartilho alguma coisa com alguém, aquilo é tanto meu quanto dele, né? É uma ação mútua. Então, se eu empresto um lápis com alguém, aquele lápis ele passa a ser meu e passa a ser do meu amigo, né? Ele é compartilhado. Então, os dois possuem um lápis. E a ligação covalente, ela vai seguir essa mesma lógica. Os dois vão possuir aquele elétron, né? Então, olha só, ligação covalente, a gente tem sempre que associar com compartilhamento de pares eletrônicos, né? Ela acontece entre átomos que têm uma tendência de receber elétrons. Quando que a gente vai ter ligação covalente? Ela vai acontecer sempre entre ametais, entre ametal e hidrogênio e hidrogênio. Se a gente olhar na tabela periódica, os ametais eles estão todos para o lado direito ali da tabela periódica, mas no cantinho. E o hidrogênio está lá na família 1A. E sempre quando a gente fala do hidrogênio, a gente fala, olha, ele está aqui porque ele tem um elétron na camada de valência, mas ele não é um metal, tá bom? É sempre bom a gente diferenciar isso daí. Então, olha só, como é que acontece essa ligação? Um átomo ele vai emprestar o seu elétron para outro átomo, e esse outro átomo que está emprestando também vai emprestar um elétron para esse átomo, né? Então, ele é um empréstimo mútuo. Os dois emprestam, né? Sabe quando, por exemplo, a gente tem um jogo de videogame que quer jogar de um amigo, e um amigo eu tenho um jogo que esse amigo quer jogar. E a gente troca, né, aqueles jogos. Então, os dois têm aqueles jogos, mas o jogo que eu emprestei para ele não é dele, e o jogo que ele me emprestou não é meu, né? A gente está compartilhando, isso é uma coisa mútua, certo? E aí, esses átomos, eles são sempre compartilhados em pares, né? E a gente pode ter compartilhamento de um par, dois pares ou três pares. E a gente vai chamar essas ligações de ligações simples, duplas ou triplas. Vamos dar uma olhada nesse quadrinho aqui de uma forma mais detalhada para a gente ver como é que isso acontece de um modo mais claro para a gente. Então, olha só, existem várias formas da gente representar uma ligação covalente. A fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis, ela tem essas duas nomenclaturas, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Vamos dar uma olhadinha na fórmula eletrônica de Lewis para isso ficar um pouco mais claro para a gente. Olha só, quando a gente tem dois átomos de cloro se ligando. Quando eu olho lá na tabela periódica, ou que eu faço a distribuição eletrônica do cloro, a gente observa que na camada de valência ele possui 7 elétrons. Então, se a gente olhar em volta desse cloro aqui, a gente vai observar que ele tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro também, que está sendo representado por X, também vai ter 7. Para ele atingir a estabilidade, ele ficar com 8 elétrons, se ele tem 7, falta 1. Então, olha só, eles vão compartilhar esse elétron aqui, esse par eletrônico, de modo que, quando eu olhar para o cloro que está de preto, eu vou ver que ele tem 7 mais 1, 8 elétrons, atingiu a estabilidade. O cloro que está de azul aqui, ó, ele já tinha 7, mais 1, 8, atingiu a estabilidade. Então, quando eles compartilham um par eletrônico, a gente vai observar que ele alcança a regra do octeto, né? Ele atinge a sua estabilidade.
E aí, sempre que eu tenho um compartilhamento de um par de elétrons, eu posso representar isso com um tracinho. Então, esse um tracinho aqui, ó, eu estou representando um par de elétrons. É como se eu tivesse um elétron numa pontinha e um elétron na outra pontinha. E ele está mostrando para mim que esses átomos estão compartilhados, né? Eles estão compartilhando esses elétrons. Ele é dos dois, certo? E quando eu faço a representação da fórmula molecular, eu estou dizendo quantos átomos desse elemento eu tenho aqui. Olha só, eu não tenho 2 átomos de cloro? Então está aqui, Cl2. Vamos olhar outros exemplos. Quando eu tenho, por exemplo, o gás oxigênio, né? Esse gás que é tão fundamental para a nossa sobrevivência. Quando eu olho na tabela periódica, o que eu faço a distribuição eletrônica do oxigênio, eu observo que na camada de valência, ele possui 6 elétrons. Então, olha só, vamos contar aqui no átomo preto, né? Então, o O está aqui no meio, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, certo? Na verdade, esse aqui está representado errado, tá, gente? Agora que eu vi esse desenho, ele tem um elétron a mais. Então, olha só, a gente ignora esse um elétron aqui, ele só tem que ter 6. Eu não tinha visto que esse desenho estava errado. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ignora esse daqui. Assim como esse daqui, ó. A gente vai ignorar, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Família 6A, ou grupo 16, 6 elétrons. Como ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai precisar de mais 2. Por isso que ele está compartilhando aqui, ó, 2 pares de elétrons, tá bom? Então, ele está compartilhando 2 pares de elétrons, ele está fazendo uma ligação dupla, para ele alcançar os 8 elétrons. Olha aqui o nitrogênio está certinho. Ele tem, olha o pretinho aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. O de azulzinho também tem 5 elétrons na camada de valência. Tá? Ele é do grupo Olá, 15. peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ele é do grupo 15, ou família 5A. Beleza. Se ele tem 5 elétrons, para ele alcançar a regra do octeto, faltam 3. Então, ele vai compartilhar aqui, ó, 1, 2, 3. Ele está fazendo um compartilhamento de 3 pares eletrônicos. Ele está fazendo o que a gente chama de ligação tripla, né? Então, eu vou representar por 3 tracinhos. Se ele está compartilhando 3 pares, aqui, ó, 1 par, 2 pares, 3 pares, né? E aqui um outro exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, ele estabiliza com 2 elétrons, ele fica com a configuração do hélio. O hélio, se a gente lembrar lá atrás, quando a gente viu aquele quadrinho dos gases nobres, o hélio tem 2 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio estabiliza com a mesma configuração do gás hélio, com 2 elétrons na camada de valência. Então, ele está compartilhando aqui um par de elétrons. Então, ele faz uma ligação simples, tá bom? E olha só, uma dica, tá? Geralmente, é claro que a gente tem que lembrar que existem exceções. O hidrogênio, ele faz uma ligação. O hidrogênio faz ligação simples, ele compartilha um par de elétrons. Quem é do grupo 17, como ele tem 7 elétrons na camada de valência, também, de maneira geral, faz ligação simples, ele compartilha um par.
Do grupo 16, como o oxigênio que a gente viu lá atrás, tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, faltam 2. Então, ele faz 2 ligações. Essas ligações, ela pode ser uma ligação dupla ou 2 ligações simples. Quando a gente olha, por exemplo, a água, é H2O. A gente tem um oxigênio ligado a um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro. Ele faz 2 ligações simples. Quando a gente tem, por exemplo, o gás oxigênio, eu tenho um átomo de oxigênio ligado a outro, fazendo uma ligação dupla. Quem é do grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência, então tende a fazer 3 ligações, né? Porque ele tem 5, faltam 3. E aí ele pode fazer, então, 3 ligações simples, pode fazer uma dupla e uma ligação simples, ou uma ligação tripla, tá? Sempre fazendo essas 3 ligações. Quem é do grupo 14, que é o grupo do carbono, tem 4 elétrons na camada de valência e tende a fazer 4 ligações. E aí, do mesmo jeito, podem ser 4 ligações simples, podem ser 2 ligações duplas, podem ser uma ligação tripla e uma simples, tá? Ele vai distribuir essas ligações conforme com quem ele está se ligando, tá bom? E é sempre bom a gente ressaltar. Existem exceções, né? Que às vezes a gente tem átomos com orbital D expandido. Então, algumas vezes a gente vai ver, por exemplo, um enxofre fazendo 6 ligações, a gente vai ver o fósforo fazendo 5 ligações, ou seja, com 10 elétrons na camada de valência, com 12 elétrons na camada de valência. Mas essas são exceções à regra do octeto. Quando a gente olha com relação aos estados físicos, a gente vai ver que esse tipo de ligação, né, de ligação covalente, proporciona a essas moléculas vários tipos de características, né, como diferentes tipos de polaridade. A gente tem moléculas que vão ser polares, moléculas pouco polares, muito polares, ou moléculas que não têm polaridade. Então, a gente vai observar que essas moléculas, quando vão formar as suas substâncias, a gente pode encontrar elas nos estados sólidos, líquidos ou gasosos. Consequentemente, elas terão diferentes pontos de fusão e ebulição. E uma curiosidade, compostos moleculares, ou seja, quem faz ligação covalente, eles não conduzem corrente elétrica. E aí, a gente vai ver que a água, eu tenho hidrogênio ligando a oxigênio, hidrogênio ligando a metal. Então, a água não conduz corrente elétrica. E aí você pode me questionar, Ariel, mas se eu tiver molhado, por exemplo, encostar na tomada, eu vou tomar choque. Já cansei de ver em novela, por exemplo, em filme, a pessoa que está na piscina, alguém joga um ventilador lá para matar ele eletrocutado, e você está me dizendo que água não conduz corrente elétrica? Aí a gente tem que parar para pensar. A água pura, né, a substância água, ela não conduz corrente elétrica, porque ela é um composto molecular, é um composto covalente. Agora, a gente consegue encontrar facilmente água pura, ou seja, a substância água? Não. A água, ela é conhecida como solvente universal, ou seja, é muito fácil eu dissolver as coisas na água, né? E de modo geral, a água, a gente chama ela de água mineral, porque ela é rica em sais minerais. E a gente vai ver que os sais são compostos iônicos. E a gente viu lá atrás que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica de duas formas. Ou quando eles estão fundidos puros, ou quando eles estão dissolvidos em água. Então, quando eu tenho água mineral, por exemplo, que tem sais minerais, aí eu tenho um excelente condutor de corrente elétrica. É por isso que quando a gente está na praia e começa a chover, que tem relâmpago, a gente não pode ficar nem na areia, porque aquela areia está úmida e a água do mar é salgada, ela é rica em sais. Então ela conduz corrente elétrica muito bem, tá? Então a gente tem que separar muito bem isso daí. Compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. Quem conduz corrente elétrica é composto iônico, quando está dissolvido em água ou fundido puro. E aí eu tenho compostos covalentes que são ótimos solventes de compostos iônicos, como, por exemplo, a água. E aí eles passam a conduzir corrente elétrica. Tá? As soluções aquosas conduzem corrente elétrica. Tá bom, pessoal?
E por enquanto a gente vai parar por aqui. Deem uma lida no seu material de apoio. Espero que tenha ficado mais claro para vocês sobre ligações covalentes. E a gente se vê na próxima aula para falar sobre ligações metálicas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!